Olá, quinto ano, bom dia! Como todos vocês estão? Prontos para mais uma aula? Eu espero que sim. Vejamos, deixa eu me explicar, né? Bom, como vocês sabem, eu enviei, acho que no último dia, se não me engano, na quarta-feira, agora me lembrei. Na quarta-feira, eu enviei para o grupo do quinto ano, né? As atividades de revisão de geografia. É isso? Eu espero que todos tenham pego. O que acontece? Essas atividades, como vocês sabem, assim como foram feitas nas outras, mais uma vez será feita nesta. Só para relembrá-los. Como todos os professores, vai ser tirado no mínimo 5 questões de cada atividade de revisão, né? Que vocês anteriormente deverão responder esse questionário, dependendo com 15, com 20, uns com 11, acho que a minha foi com 11 questionários. Enfim, então vocês vão de antemão resolver essas questões, pesquisar mesmo no livro, procurá-las, e por meio destas a gente vai respondê-las, não é isso? Respondê-las como atividade avaliativa, ok? Entendido? Então, só mesmo para relembrar, porque vocês já sabem o procedimento, já se acostumaram, né? Eu acredito que sim. Então, gente, hoje eu não vou fazer revisão, tá? Eu não vou fazer revisão de assuntos que nós já vimos, nem destes que vocês estão. Essa atividade é para que vocês mesmos procurem, né? Façam esse estudo, de fato, procurem, vejam, analisem, vejam se estão certas ou erradas, enfim, por conta própria. E hoje eu vou dar continuação no assunto que nós estamos ainda estudando, porque o livro não terminou, eu gostaria de lembrá-los, né? A gente ainda tem conteúdos pela frente, então é necessário que a gente possa tentar fechá-los. Então, hoje eu não estarei fazendo revisão sobre essas atividades que vocês já possuem, que já tem em mãos, ou vocês imprimem, né, se achar melhor, ou caso não queiram imprimir, vocês podem responder no caderno, né, porque de certa forma, ou de um jeito ou de outro, vocês precisam fazer para poder, quando tiver a atividade avaliativa, vocês poderem responder, né, porque serão dessas questões, destas 11, eu acho, 11 questões que eu vou tirar as 5. Tá? Eu não vou fazer mudanças nenhuma, quero logo dizer, não farei mudanças nenhuma. São exatamente das que vocês estão fazendo, das que vocês estão estudando. Então façam corretamente, que na prova é simplesmente 6 por meia dúzia. Vocês não vão errar, tenho certeza, tudo bem? Então, para hoje, para a gente dar continuidade, já que eu falei que o livro ainda não acabou, existem assuntos que ainda precisam ser vistos, e a gente vai vê-los até o último dia. Por isso eu quis relembrar, falar um pouco para vocês e dar continuidade, certo? Se houver alguma dúvida sobre a atividade que eu mandei, algum questionário que você de repente ficou na dúvida, não encontrou, é só me perguntar. Não pode ficar com dúvida e não pode também responder errada, tá? Porque se responder errado, você vai responder errado automaticamente na prova. Então, isso não é agradável, tá bom? Então, vamos. Gente, foi uma das páginas que eu acabei pulando para que vocês respondessem essa atividade aqui da página 12, lembram? Página 12 vocês responderam, que fala sobre conhecendo a população brasileira. Ó, lembram dela? Muitos me enviaram, né? Mas, para que a gente possa compreender, já que eu pulei, né? Eu gostaria de falar adentrar um pouco mais sobre esse assunto, que é a importância do censo demográfico, né? Esse censo demográfico realizado pelo IBGE, como muitas vezes já disse, Instituto Brasileiro de Estatística Geográfica, tá? Geografia, perdão. Então, meus amores, que precisamos saber sobre essa importância, sobre a importância do censo demográfico? Vejamos. Primeiro, nada mais é
de forma mais simples, nada mais é do que uma contagem da população, né? Do número de habitantes. E ali vão se subdividindo. Como subdividindo? Subdividindo eu digo idosos, crianças, jovens de tal idade a tal idade, digamos, pessoas que trabalham dentro de uma casa, vai se subdividindo, certo? Para que o IBGE possa ter essas informações com mais esclarecimento, com mais detalhe, com mais riqueza de detalhes. Seria exatamente assim, tá? Então, por meio do censo, nós temos o recenseamento. Recenseamento que nada mais é do que o censo demográfico. Quando falamos censo demográfico, a gente está falando de demografia, estamos falando da quantidade de habitantes por regiões, pelo país, certo? Por municípios e assim por diante. É desta maneira que conseguimos compreender que o Brasil em si, o território brasileiro, né, é o quinto maior na questão populacional, lembram? Em questão populacional, em número de habitantes, ele é o quinto. Porém, nós também compreendemos, nós estudamos que esta população não está igualmente distribuída por todo o território, né? E as razões se diferenciam de acordo com as regiões, né? Principalmente quando vão se interiorizando. Na região norte, por exemplo, né? Que eu falei os motivos. Enfim. Esse censo, mais uma vez lembrando, acho que também já devo ter dito, só recapitulando, ele é realizado a cada 10 anos, tá? Então, agora em 2020, que era para ter tido o próximo, né? O depois de 2010, não ocorreu até onde as informações me cabem, não ocorreu e nós sabemos o porquê, devido à pandemia, não é isso? A pandemia foi o problema, foi o maior problema pelo fato de não ter tido censo, esse de 2010, tá? Então, como eu falei, vai sendo subdividido, vai havendo divisões, para poder se saber a quantidade de pessoas, vai tendo subdivisões, como aqui, número de adultos, crianças, idosos, homens, mulheres, escolaridade, o grau de escolaridade. Portanto, aí a gente tem uma noção do índice de alfabetizados, de não alfabetizados, certo? Então, o IBGE é importantíssimo. É um órgão que tem uma grandeza muito grande, uma grandeza muito interessante, que se você for pesquisar no site do IBGE, você vai ver inúmeras informações, depende da qual você está interessado. Mas lá vai ter os números que vai responder ao que está te matutando na cabecinha, certo? Então, aqui nós temos uma fotografia de um recenseador, não é isso? Olhem, vejam. Vocês estão com o livro, é mais fácil vocês observarem no livro. Diz aqui, recenseador aplicando questionário na cidade de Brasília em 2010. Pois então. E nós temos aqui um desafio. Esse desafio vocês poderiam estar fazendo em casa, tá? Porque aí vocês vão ter mais disponibilidade para a internet. Vocês aí mesmo, vocês podem estar fazendo, tá? Seria muito interessante, porque aí vocês conhecem melhor o site e também entendem melhor do que eu estou falando, tá, meus amores? Então, vejamos. Passadas essas informações que eu acabo de falar sobre a importância do censo demográfico, nós vamos agora exatamente para a página 13, tá certo? Página 13, esta página aqui. Ó, página 13, a imagem tá meio turva, acho que é por conta da iluminação daqui de casa. Mas acredito que vocês possam me ver. Então, olha só. O que precisamos agora entender? Bom, facilita, como a gente viu no censo demográfico, ele é um facilitador, né? Principalmente para os nossos governantes. Sim. Ele é um facilitador. Facilitador
Em que sentido? Porque ele vai poder mostrar para os nossos governantes, né, os números da situação, como se encontra o país como um todo, certo? Como eu disse, número de crianças, idosos, jovens, escolaridade. Então, os nossos governantes, eu estou falando de presidente, governadores, prefeitos, de forma geral. Os nossos governantes acabam tendo mais conhecimento da situação em que se encontra o Brasil por meio desses dados, por meio desses números, tá? E assim eles podem, digamos, dirigir com mais eficácia e resolver com mais eficácia determinados problemas. Bom, assim deveria, né? Então, quando a gente vai adentrando um pouco mais nesse texto, se vocês fizessem a leitura, seria interessante, mas assim eu posso estar explicando, certo? Nós temos alguns exemplos aqui citados. Por exemplo, a faixa etária de 0 ano a 19 anos. Eles fazem essa análise, tá? De 0 a 19 anos. Então, dentro dessa faixa, eles vão conhecer digamos, os indivíduos que estão dentro desse período de vida, né? E isso vai fazer com que eles entendam algumas coisas. Primeiro, o IBGE vai fazer essa análise e vai poder descrever o que ocorre dentro dessa situação de 0 a 19 anos. E o que é que importa para os governantes? Eles sabendo da quantidade de pessoas que tem dentro dessa idade de 0 a 19, desde o nascimento até os 19 anos de idade, eles poderão entender que são crianças, por exemplo, que necessitam de creche, tá? Porque os pais trabalham, certo? Vão compreender também que são pessoas que precisam de escola, desde o ensino fundamental até a universidade, vamos assim dizer, certo? E sim, saúde, serviços de saúde. Então, são atividades, são planejamentos que o governo tem que ter com essas pessoas que estão entre 0 a 19 anos. Isso são exemplos, tá, gente? São alguns exemplos. Outros, por exemplo, nessa faixa de 0 a 19 anos, nós sabemos que tem jovens, né? Entre muitas vezes 16, 17, que muitas vezes saem das escolas. E os motivos em especial, um dos principais é a questão para trabalhar, para ajudar em casa. Então, vendo essa situação, quando se fala de escolaridade, vendo essa situação, quem está trabalhando dentro da família, e se tiver adolescentes que vá de 15 até seus 19, um pouco mais, é possível verificar pelos dados, né, que o IBGE acaba recolhendo, e cabe aos governantes formas de fazer com que eles possam tentar conciliar o emprego com a educação, para que eles não fiquem sem a educação, que é algo muito, muito mais importante se olhado por um outro lado, né? Então, essas pessoas acabam tendo que, digamos assim, os governantes têm que tentar fazer uma conciliação, maneiras de que essas crianças e esses adolescentes, em especiais, né, que vão até seus 19 anos, não saiam da escola, não fujam, não tenham a evasão escolar, certo? Para que não abandonem os estudos, isso é muito importante. Outro dado, a população de 20 a 59 anos são pessoas, são indivíduos, tá, que estão aptos para trabalho. Então, eles não poderão se aposentar. Então, essa análise também feita pelo IBGE, eles localizam essas pessoas dentro dessa idade de 20 a 59 anos que estão aptas para o trabalho. Então, elas não podem estar se aposentando. Isso vai fazer com que eles possam, logicamente, gerar a renda própria e gerar a renda própria econômica, digamos assim, para todo o estado, para toda a nação. A nação, que eu digo, o nosso território brasileiro, certo?
investimentos também para idosos a partir de 60 anos. E que investimentos seriam esses? Seriam programas de saúde e de bem-estar, médicos, hospitais e questões de aposentadorias, né? Nós também sabemos que os idosos dos 60 em diante, eles entram já na faixa da aposentadoria, e aí dentro desse padrão, entendido pelo IBGE, são pessoas que precisam, que necessitam, né, de uma qualidade de vida melhor. A gente está falando estamos falando de alimentação, moradia, saúde, enfim. Então são recursos que os governantes têm de que se desprender, têm que fazer por onde tudo isso possa estar acontecendo e possa ser trabalhado também. Então vejam bem, os exemplos que aqui eu dei, que são pesquisados e analisados pelo IBGE, sem que essas análises possam ser feitas, digamos assim, sem que esse recenseamento possa estar sendo feito periodicamente, nesse caso não seria periodicamente, mas a cada 10 anos, os nossos governantes, eles acabam não tendo esses números, essas informações que são essenciais para que eles possam fazer a administração correta, né, de todas essas atividades, colocando cada um, como diz, no seu quadrado, certo, gente? Aí nós temos aqui mudança na estrutura da população brasileira, tá? Olha só. O que quer dizer isso? O que quer dizer que é o seguinte: há décadas atrás, não fazem muitos anos, assim, mas enfim, há décadas atrás havia um crescimento, um desenvolvimento de crianças, né? Havia um nascimento constante de crianças, tá? Como nós vimos em algumas abordagens do assunto, nós vimos que havia um grande desenvolvimento na natalidade, não é isso? E o que acontece? Diante dessa situação, os jovens, eles representavam o maior número da população brasileira, ou seja, eles estavam aptos, de acordo com a idade, para trabalho, não é isso? Nos dias atuais, houve uma diminuição na natalidade, certo? Não por mortalidade, mas por conta de escolhas de casais, escolhas individuais, enfim. Aí foi predominante, é predominante na atual situação, hoje, digamos assim. E os brasileiros, nós brasileiros, vivemos hoje mais, né? Hoje nós temos um grande número de idosos que estão prestes a se aposentar. Então, tá havendo uma troca, né? Houve uma diminuição, não há tantas crianças nem tantos jovens, por questões de opção de casais, opções de individuais, né? E o segundo dado é que, dentro dessa mesma situação, os brasileiros estão vivendo mais, coisa que há décadas atrás não era possível, né? Como aqui diz, 1960 a população idosa era de 5%, atualmente é de 13%, olha a diferença. A população está envelhecendo, seria a informação mais coerente, tá? E há um aumento na quantidade de idosos. Por quê? Devido às melhorias. As melhorias, eu falo na qualidade de vida, aposentadoria, porque pode tomar-se remédios que sejam direcionados a determinados diagnósticos dados pelos médicos. Enfim, houve uma melhoria na saúde. Melhoria essa que a gente até citou em alguns momentos. E hoje os idosos, graças a essa melhoria, não aos idosos, mas graças a essa melhoria na saúde, a gente pode alcançar mais anos de vida, não é isso? Então, são fatores que fazem com que as coisas modifiquem, né? Como está aqui na página 15,
justamente devido a esse número mais alto de idosos, há um gasto maior público, gasto público maior, quero dizer, que estamos se referindo a pagamentos de aposentadorias e tratamentos de saúde, certo? Então vejam a diferença. As crianças que antes nasciam, muitas, né, há décadas atrás, houve hoje uma diminuição. E os fatores a gente viu também devido à mulher. O papel da mulher hoje em dia é muito importante no mercado de trabalho. Então, muitas mulheres agora, por exemplo, tendem a ter filhos mais tarde, quero dizer, ter filho com seus 30 e tantos, 40 e tantos anos de idade, ou também não tê-los. Então, essas crianças que antes estavam vindo aos montes há muitas décadas aí atrás, hoje não é mais o caso, houve uma diminuição. E a predominância é que a população brasileira envelheça, ou melhor, já está envelhecendo. Um dos fatores primordiais, como o Tia acabou de falar, é a questão da saúde, que é um fator principal que faz com que a gente possa viver mais tempo, mais anos, não é isso? E junto com isso, lembrando que os nossos governantes acabam tendo que desembolsar, digamos aí, estratégias, não somente na saúde, mas também, principalmente na aposentadoria desses idosos. São muitos idosos que precisam receber suas aposentadorias, não é isso? Ok. Então, nós temos aqui a atividade do jogo rápido, tá? No jogo rápido, apenas essa atividade por enquanto. De maneira geral, a qualidade de vida da pessoa idosa melhorou ao longo dos anos. É verdade isso? Aqui é uma pergunta, né? De maneira geral, a qualidade de vida da pessoa idosa melhorou ao longo dos anos? Você vai responder. Você procura, ou então você responde de acordo com o que eu falei, porque também tem sentido. Na segunda, em sua opinião, a qualidade de vida das pessoas idosas que você conhece é boa? Converse com os colegas e registre sua resposta. Provavelmente você deve conhecer algum idoso ou ter também em sua família alguém que esteja já acima dos 60. E você vai me dizer se essa vida desse idoso é de boa qualidade. O que é que tem de boa qualidade? Se não tem, o que é que tem de ruim, que é desagradável, certo? Meus amores, por enquanto é só. Se eu resolver fazer alguma atividade em relação ao tema que nós acabamos de estudar, eu colocarei no quadro e envio para vocês por foto, tá bom? Mas no momento é só, certo? Certo a todos? Então, obrigada pela atenção e vamos levar um pouquinho mais pra frente, pra ver como é que ficamos, tá bom? Um beijo, cheirinho, tchau!